Na física clássica, é comum imaginar que os objetos se encaixam em uma de duas categorias. Na primeira, são os objetos formados por partículas, por exemplo, nós, seres humanos, e a água. A outra categoria são as ondas, e essa, por sua vez, podem ser divididas em duas subcategorias: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Dessas duas, a mais simples é a onda mecânica, e o exemplo mais claro e clássico disso seria o som. O som nada mais é do que a propagação de energia de informação por um meio material. A mais difícil delas seria a eletromagnética, e o exemplo mais simples de uma é a luz visível, no caso, a luz que enxergamos. A diferença fundamental entre uma onda e uma partícula é que uma onda não carrega matéria, ela se move através dela, levando energia e informação. No final do século XVII, existia um debate muito importante e quente na física, um debate acerca da própria natureza da luz, porque até então ninguém tinha conseguido comprovar se a luz é uma onda ou uma partícula. Mas toda essa discussão foi resolvida em 1801 pelo físico britânico Thomas Young. Ele desenvolveu um experimento capaz de diferenciar se a luz é uma onda ou uma partícula. Esse é o famoso experimento da fenda dupla. Neste experimento, uma fonte de luz é colocada a uma distância considerável de uma placa sólida, com dois pequenos buracos que estão separados por uma pequena distância. Do outro lado desta placa, colocamos algo para a superfície. Se a luz foi feita de partículas, só existem duas possibilidades. Elas vão se elas vão passar por uma fenda ou por outra, e aí elas vão se aglomerar em grande quantidade no anteparo, atrás dessas aberturas. E nós veríamos dois focos de luz bem distintos, mas se a luz for uma onda, quando esta onda chegar na placa, seria dividida em duas. Após serem divididas em duas ondas, elas irão interferir uma com a outra, e que é um padrão de interferência no anteparo. Essa interferência pode acontecer de duas maneiras. A destrutiva, em que não vemos luz no anteparo porque as ondas se cancelaram, ou construtiva, em que vemos com o dobro da intensidade porque as ondas se somaram. Nesse caso, o tipo de interferência vai depender da distância de cada onda de cada fenda. Percorreu até chegar no anteparo, ou seja, se esse for o comportamento da luz, nós vemos um padrão bem distinto. Pontos claros, onde houve interferência construtiva, e pontos escuros, onde houve interferência destrutiva. Esse é o padrão de difração de uma fenda dupla, e a presença dela indica que as coisas que nós estamos lidando têm um comportamento de onda. No caso, a luz é uma onda. Outra descoberta extremamente importante, e só no final do século XIX, é de que a eletricidade é formada por partículas muito menores que átomos em si. Esses são os elétrons. A confirmação dos elétrons. O experimento se deve a J. J. Thomson. Ele colocou um gerador de raios catódicos, que é uma espécie de gerador de raios e eletricidade, separados de um anteparo por um vácuo. Eletricidade, se a eletricidade fosse um fluido ou formado por partículas, o tamanho de átomos, não haveria jeito dela passar do gerador de raios catódicos até um anteparo. Só que Thomson mediu cargas negativas no anteparo, e isso só é possível se 1. A eletricidade foi formada por partículas. 2. Essas partículas foram menores do que átomos, muito menores, na verdade. No final do século XIX, tudo parecia muito bem na física. Um debate sobre a natureza da luz já tinha sido resolvido. Em 1801, o conjunto da equação de Maxwell explicava dessa único conjunto de equações a eletricidade, o magnetismo e a luz como uma onda. Nós tínhamos descoberto a partícula da eletricidade, o elétron, e tudo parecia estar indo muito bem, só que eles estavam à beira de uma catástrofe, a ultravioleta.